Nós conversamos com a companheira Juscelia Vargas, dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal. Juscelia, a reforma administrativa, a PEC 32, tramita no Congresso Nacional com bastante agilidade por parte do governo. Até que ponto essa reforma prejudica o servidor público? Olha, nós temos nos últimos anos uma série de ataques contra a classe trabalhadora e o serviço público foi o escolhido para o maior ataque. O serviço público, porque é através do serviço público que as pessoas têm acesso à política pública. O cidadão procura as prefeituras ou o Estado para ter acesso à saúde, à educação, à política de creche é nos municípios que ela acontece, a política de assistência social é nos municípios, a segurança. Então é nos locais lá onde moram, nos bairros mais próximos, nas prefeituras, em que as pessoas, os cidadãos, as cidadãs, procuram o poder público para o atendimento das suas necessidades e o cumprimento do seu direito constitucional, que é o direito ao acesso à política pública. Então o ataque pesado aos servidores públicos não é querer atacar ao servidor público, a merendeira, a professora, o médico, a enfermeira. É atacar a população. E esse ataque ele já começou lá atrás, na Emenda Constitucional 95, que ela foi aprovada, que reduziu recursos de investimento a esses setores. Quando a Emenda Constitucional ela tira dinheiro da saúde, da educação e da assistência, ela está dizendo que o Estado não tem que dar conta de atender a todo mundo. Tem que fazer escolha. E mais do que nunca, este grupo que está no governo hoje, este grupo do governo Bolsonaro, com a maioria do Congresso e do Senado, eles estão lá defendendo o setor privado. Então, desqualificar o que é público, dizer que a educação pública não é boa, que o serviço público não é bom, a saúde pública não é boa, e diminuir os recursos, é uma forma de continuar colocando dinheiro público no setor privado, ampliando a parte da terceirização, da privatização. Então, essa PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, ela vem concretizar a Emenda Constitucional 95, porque só destruindo o serviço público, destruindo o concurso público, destruindo a estabilidade dos servidores, é que eles vão realmente destruir o serviço público. Então eles já venderam nosso patrimônio e aprovaram a Emenda Constitucional 95 de redução de recursos. Como é que eles vão concretizar? Vão concretizar atacando o servidor público, dizendo que o servidor público é que gasta. Agora, comparado aos países mais desenvolvidos do mundo, o Brasil, ao contrário do que dizem, não tem muito servidor público. O que tem, na verdade, são a grande maioria dos prefeitos que se aproveitam do seu tempo nas prefeituras e enche as prefeituras de cargo comissionado, colocando na prefeitura os cabides de emprego. Agora você pode fazer uma pesquisa. Em todas as nossas prefeituras do Brasil, nós temos um déficit de servidores concursados. Tem prefeituras que chegam a ter mais de 50% de servidores contratados e comissionados. Então a falácia do governo federal e do deputado aqui de Santa Catarina, que é o relator dessa PEC, dessa desgraça. Juscelia Vargas referiu-se ao deputado federal catarinense Darcy de Matos, relator da proposta de emenda constitucional 32, a chamada reforma administrativa do governo Bolsonaro Paulo Guedes. As entidades sindicais instalaram 40 outdoors na cidade de Joinville, base do deputado Darcy de Matos, para que ele não apresentasse o relatório. Ele votou favoravelmente ao texto da PEC 32 na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara Federal. Usa de artimanhas para enganar o povo. O contrário, o povo precisa de saúde pública de qualidade, precisa de educação pública de qualidade, precisa de creche, precisa de ensino médio, precisa de acesso à universidade, precisa de assistência ao povo vulnerável, precisa de segurança, que nós não temos segurança. Agora é mais fácil dizer que é o servidor que gasta. Agora o país, no nosso país, no nosso Brasil, não é verdade que tem a grande maioria de servidores e não é verdade que o servidor ganha muito, porque a média salarial da grande maioria dos servidores é em torno de 1.500 e uma média de servidores que atende à saúde, à educação, a média salarial é de 2.500. Então eles julgam o servidor público pelo alto escalão, os promotores, juízes. Agora os nossos trabalhadores, que as pessoas confundem quem é o servidor público. O que eu estou falando? É daquele que coleta o lixo, daquele que limpa a boca de lobo, daquele que arruma a estrada, daquele que você passa no ônibus e vê passando a máquina nas gramas. Aquele é o servidor público, aquela merendeira, aquela professora que recebe a criança na creche. Então é desse servidor público que nós estamos falando. E o governo está tentando enganar a população, trazendo um servidor que só está no imaginário deles. Como é que você avalia a declaração do Paulo Guedes de que o servidor é um militante político?
Eu tenho dito que parece que o Paulo Guedes ele anda na atmosfera fora da Terra, fora do planeta, porque na entrevista dele ele disse que o servidor público tem 20 carros, só se ele tem 20 carros ou o presidente da República e seus filhos, porque o trabalhador do serviço público, a grande maioria ganha salário mínimo, os servidores municipais, tem sim uma carreira, tem um plano de carreira que o Paulo Guedes disse que não vai ter mais triênio, anuênio, licença-prêmio. Agora é importante que as pessoas saibam que quando teve a reforma de que para o servidor público teria estabilidade, para o setor privado não teria estabilidade, mas tem o fundo de garantia. O setor privado recebe o fundo de garantia. O setor público não recebe o fundo de garantia. Tem a estabilidade e a substituição é o plano de carreira, que vai ao longo de tantos anos de qualificação e dedicação em serviço. O porquê estabilidade? Porque é para prestar um serviço à população de continuidade e de qualificação cada vez maior. Se você tem um médico lá no bairro, saúde da família, que esse médico, ele fica naquela comunidade 5, 6, 10 anos, vai ter uma família que ele já vai conhecer o problema do pai, da mãe, do filho, da criança. Com certeza aquele atendimento àquela família será muito melhor do que um médico que fica hoje, daqui 4 anos muda por outro, e muda por outro, e muda por outro. Olhe lá de 4 em 4 anos. A mesma coisa uma escola. Uma escola, todo um corpo docente que fica um determinado tempo, a maioria dos profissionais estão ali há 5, 10 anos, eles conhecem a comunidade escolar, conhecem as dificuldades, como essa criança aprende, quais são as dificuldades dessa família. Então a possibilidade de realizar um projeto político pedagógico melhor, de intervenção de aprendizagem nessa comunidade é muito mais forte. A mesma coisa assistência social. Então a estabilidade, ela não é um bem para o servidor público. A estabilidade, ela é um bem para a população, porque aquele cargo não é do servidor, ele é da população. Ameaça de privatização do SUS. Com certeza. Essa questão da reforma administrativa, ela, quando ela acaba com o concurso público, ela traz uma série de dificuldades e abre para privatização. Se hoje, com toda a legislação de que no serviço público é concurso público, nós já temos nas prefeituras, algumas delas com mais de 50% comissionados e contratados, você imagina quando virá o trem da alegria de tudo ser possível. Volta à época do coronel. O coronel chega, coloca os seus e ali permanece durante um bom tempo até que outro coronel vença aquele e assim vai sucessivamente. O serviço de continuidade, de qualificação, de prestação de serviço continuado à população, que a gente levou tantos anos com mortes de companheiros e companheiras que lutaram para que tudo isso acontecesse, que colocaram minimamente na Constituição de 88 o estado de bem-estar social, vai por água abaixo. Então é um retrocesso de muitos anos. Por isso a gente não pode deixar isso acontecer. A nossa luta, a nossa resistência de alguns parlamentares que estão lá do nosso lado, poucos mais temos, é que tem feito um pouco essa gente recuar. E a gente precisa vencer mais essa guerra, porque nós estamos em guerra. A guerra de quem defende um Estado forte, que garante política pública, inclusão social para todos e todas, e um outro grupo que defende concentração de renda, dinheiro na mão de poucos, escravidão, exploração. Então essa é a luta de classe. É a guerra permanente e precisamos cada vez mais nos organizar, nos informar daquilo que é correto para não sermos mais uma vez enganados por essa gente que está aí. Foi Juscelia Vargas, dirigente da Confetam. A gente agradece muito aí pela entrevista. Muito obrigado, Juscelia. Estamos sempre à disposição para dialogar e trazer aqui a informação, porque é isso que a gente precisa fazer. O povo precisa se informar. Chega de deixar que essa gente nos engane. Juntei meu tempo de menino triste ao sonho de tirar um dia o meu pé do chão. Não é que a vida simplesmente descalçou o sonho do meu coração. Não é que a vida simplesmente descalçou o sonho do meu coração. Desde menino que aprendi a ler, pra aprender a sofrer a dor dessa lição. Bater no ferro meu destino torto e mastigar a dor do ferro feito pão. Desde menino que aprendi a ler, pra aprender a sofrer a dor dessa lição. Bater no ferro meu destino torto e mastigar a dor do ferro feito pão.
meu tempo de menino triste ao sonho de tirar um dia o meu pé do chão. Não é que a vida simplesmente descalçou o sonho do meu coração. Não é que a vida simplesmente descalçou o sonho do meu coração. Desde menino que aprendi a ler, pra aprender a sofrer a dor dessa lição. Bater no ferro meu destino torto e mastigar a dor do ferro feito pão. Desde menino que aprendi a ler, pra aprender a sofrer a dor dessa lição. Bater no ferro meu destino torto e mastigar a dor do ferro feito pão.